A história da humanidade sempre esteve marcada por rituais diante da morte. Uns escolhem sepultar, outros cremar. Mas a grande pergunta é: o que a palavra de Deus realmente diz sobre isso? Será que cremar um corpo é pecado diante de Deus? Ou será apenas uma escolha cultural sem peso espiritual? Hoje, nos Segredos da Riqueza com Salomão, vamos mergulhar fundo nessa questão. Não para trazer opiniões humanas, mas para buscar sabedoria verdadeira. Na Bíblia, o corpo sempre foi visto como o templo do Espírito Santo. Ele não é apenas matéria, não é apenas carne. Foi criado por Deus, comprado por Cristo e selado pelo Espírito Santo. Então surge a questão: se o corpo é templo, como devemos tratá-lo após a morte? Será que o ato de cremar é uma profanação? Ou será apenas uma prática que não altera a eternidade da alma? Antes de responder, vamos olhar para a história. Na cultura judaica, desde os tempos de Abraão, os servos de Deus sempre deram importância ao sepultamento. Abraão comprou um campo para enterrar Sara. Jacó pediu para ser sepultado junto com seus pais. Até José, no Egito, deixou um pedido: que seus ossos fossem levados de volta para Canaã. Percebe? Havia um cuidado especial em guardar a memória e a dignidade do corpo. Mas e a cremação? De onde ela surgiu? Será que há condenação direta na Bíblia? E o que isso significa para nós hoje? É sobre isso que vamos refletir juntos. E no final você terá a clareza necessária para tomar a sua decisão com fé e sabedoria. Se esse tema já despertou algo no seu coração, comente: eu quero a verdade. Isso nos ajuda a espalhar essa mensagem e mostra que você está buscando luz em meio às dúvidas. Para entender melhor a questão da cremação, precisamos olhar para as culturas que a praticavam. Na antiguidade, povos pagãos, como alguns romanos e gregos, utilizavam a cremação como parte de seus rituais religiosos. Muitas vezes estava ligada a crenças de que o fogo purificava a alma, ou até mesmo como uma forma de oferecer o corpo aos deuses. Mas o povo de Israel seguia um caminho diferente. Para eles, sepultar o corpo era sinal de honra, respeito e esperança na ressurreição. O sepultamento apontava para a promessa de que um dia Deus ressuscitaria os mortos. Por isso, o cuidado em preservar os ossos e os túmulos familiares. É interessante notar que na Bíblia, o fogo geralmente aparece como símbolo de juízo. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. O fogo no altar queimava o sacrifício do pecado. Isso não significa que toda chama seja condenação, mas nos mostra o peso simbólico que havia para os judeus. O fogo estava muito ligado ao julgamento de Deus. Assim, para o povo de Deus, cremar não era apenas uma prática estranha, era algo que não fazia parte da sua fé e da sua esperança. E é por isso que, durante séculos, os cristãos também seguiram o modelo do sepultamento. Jesus foi sepultado. Os apóstolos foram sepultados. Isso cria um elo espiritual. O corpo que vai para a sepultura é o mesmo que será transformado na ressurreição. Mas e hoje? Vivemos em um tempo diferente em que a cremação muitas vezes não está ligada a rituais pagãos, mas a questões práticas, como espaço ou custo. Será que nesse caso ainda existe problema espiritual? Ou será apenas uma questão de consciência pessoal? Reflita sobre isso e comente: quero sabedoria. Se você busca discernimento para compreender a vontade de Deus sobre esse tema tão sensível. Ao longo da Idade Média, a Igreja reforçou o sepultamento como prática oficial dos cristãos. Era um testemunho de fé. Assim como Cristo foi sepultado e ressuscitou, também os crentes aguardavam a ressurreição. No entanto, em momentos de praga ou guerra, quando corpos eram muitos e os riscos de doença eram altos, às vezes recorriam ao fogo. Isso mostra que em situações extremas a prática da cremação aparecia, mas não como regra, e sim como exceção. Com o passar dos séculos, a cremação foi sendo normalizada em alguns países do Ocidente, principalmente por questões sanitárias e de espaço. Mas mesmo assim, muitos cristãos continuaram a preferir o sepultamento, por ver nele uma expressão mais clara da esperança bíblica. Afinal, o corpo depositado na terra é como uma semente que aguarda o dia em que Deus dará vida novamente. Paulo, em 1 Coríntios 15, fala sobre isso. O corpo é semeado em corrupção, mas ressuscita em incorrupção. Ou seja, não importa a condição física final do corpo. Se virou pó na terra, se foi queimado, se desfez com o tempo.
O poder de Deus é maior que a morte, maior que o fogo, maior que qualquer destruição material. Portanto, a questão não está em limitar o poder de Deus, mas em entender o significado espiritual por trás da prática. E aqui chegamos a um ponto essencial. Será que escolher a cremação hoje significa negar a fé? Ou será apenas uma questão de consciência, que deve ser guiada pela oração e pelo discernimento pessoal diante do Senhor? Se essa reflexão está clareando sua mente, comente: eu quero discernimento. Assim, mostramos que buscamos juntos a luz da palavra de Deus. Hoje, um dos principais motivos para a escolha da cremação é o custo, já que muitas famílias não conseguem arcar com o valor de um sepultamento tradicional. Outro motivo é a falta de espaço nos cemitérios das grandes cidades, o que torna a cremação uma opção prática. Mas será que uma decisão prática deve ser vista como pecado? É aqui que entra a consciência cristã, moldada pela palavra de Deus. Em Romanos 14, Paulo fala que cada um deve estar plenamente convicto em sua mente, fazendo tudo para a glória de Deus. Ou seja, a questão não está apenas na prática em si, mas na motivação e no coração diante do Senhor. Se alguém escolhe a cremação por incredulidade ou rejeição à fé bíblica, isso é preocupante. Mas se a escolha é por necessidade ou consciência tranquila, não há condenação. É importante lembrar que o corpo é templo do Espírito Santo, mas ao morrer ele retorna ao pó, como diz o livro de Gênesis. A verdadeira esperança do cristão não está no corpo físico, mas na promessa da ressurreição em Cristo Jesus. Portanto, o foco não deve ser o medo de cometer pecado ao escolher cremação, mas a certeza de que, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Essa compreensão traz paz ao coração e nos afasta de julgamentos precipitados sobre escolhas pessoais. Assim, em vez de condenar, devemos apoiar uns aos outros e buscar discernimento na oração e na palavra. Se essa mensagem trouxe clareza, comente: minha esperança está em Cristo. Dessa forma, testemunhamos juntos nossa fé na ressurreição. Chegamos à conclusão desta reflexão. Afinal, é pecado a cremação? A resposta não é simples, mas a palavra de Deus nos dá direção. Não há um mandamento direto proibindo ou ordenando a prática, mas sim princípios para orientar nossa decisão. O mais importante é que a escolha seja feita em fé, sem medo e com consciência limpa diante de Deus. O Senhor é poderoso para ressuscitar tanto os que foram sepultados como os que foram cremados, porque nada limita o seu poder. Portanto, não viva em condenação, mas em esperança. A verdadeira vitória está em Cristo, que venceu a morte. Que essa mensagem traga paz ao seu coração e fortaleça sua fé na promessa da vida eterna. Antes de encerrar, faça essa oração comigo. Senhor, dá-me sabedoria para viver e esperança para morrer confiando em Ti. Se essa reflexão falou ao seu coração, comente: minha vida pertence a Cristo. Assim, juntos testemunhamos a esperança da ressurreição. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e ajude outras pessoas a encontrarem paz e clareza nesse tema tão delicado.